Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma outra personagem da Bíblia que está em Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 43. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com o servo Simão, curtidor. A palavra nos fala de Dorcas. Dorcas era uma discípula de Jesus, ela seguia a Jesus. Ela também era conhecida por Tabita. Ela morava em Jope. E ela fazia muito boas obras, dava muitas esmolas. Não para ser salva, mas porque ela era salva. Então o Espírito Santo a impelia a fazer boas obras. Só que aconteceu dela ficar doente e ela morreu. Então, as amigas dela, lavando o corpo, depositaram no quarto alto da casa. E Pedro estava em Lida, e Lida era perto de Jope. Então, os discípulos que estavam em Jope, sabendo disso, foram até Lida para chamar Pedro. Talvez para poder consolar a família, né? E 2 homens foram lá e pediram para Pedro que não demorasse em vir ter com eles. E Pedro veio correndo com eles e levaram Pedro até o quarto onde estava o corpo de Dorcas. E as viúvas rodearam Pedro e começaram a contar um pouco sobre Dorcas. Dorcas era uma costureira, ela tinha o dom de costurar e provavelmente ela era viúva porque não fala nada sobre o marido dela. E mesmo assim ela fazia roupas e túnicas para as viúvas, para as mulheres pobres. Ela dava o seu tempo para as pessoas mais necessitadas. É uma coisa que a gente tem que aprender, porque todo mundo tem o que ofertar. Às vezes você não tem dinheiro, você não tem nenhum dom, mas você pode orar pelas pessoas. Todo mundo pode dar um pouco de si para os mais necessitados. Não tem ninguém que não tenha nada para dar. E Pedro mandou sair a todos. E ficou sozinho lá no quarto, né? Aí ele pôs-se de joelhos e orou. Isso é muito importante, porque às vezes a gente ora por uma pessoa que está doente, a gente quer que Jesus cure ela, a gente quer ver o milagre, mas às vezes não é vontade de Jesus. A vontade de Jesus é levar ela. Então não adianta a gente ficar orando, né? Então a gente tem que pedir primeiro a direção de Deus.
E se Deus ficar em silêncio, a gente ora para a pessoa ser curada, mas a gente fala para Jesus fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é soberana. Se ele não quiser curar a pessoa, pode orar, pode jejuar, que ele não vai mudar o seu plano. Porque nós temos um plano, mas Deus tem outro plano. E tudo que Deus faz é bom. Então Pedro orou, pediu a direção de Deus, né? E foi lá orar pela Dorcas. E orou por ela e o milagre aconteceu. Ela abriu os olhos e, vendo que Pedro estava ali, assentou-se na cama. Aleluias. E por causa desse milagre, muita gente creu em Jesus, porque viu o poder que Jesus tinha. Então, nós temos que aprender muito com Dorcas, aprender a ser solidário, aprender a ter compaixão das pessoas, dos mais necessitados e reconhecer o poder de Deus. Leia esse texto que o Espírito Santo vai te revelar muito mais coisas. Que Deus te abençoe.